Fala pessoal, depois de trazer para vocês aqui no canal os problemas financeiros que a 777 enfrenta fora do país e que podem prejudicar a SAF do Vasco, trago para vocês alguns dos novos detalhes sobre os supostos áudios que o John Textor afirma ter, que revelariam manipulação de resultado. Aqui nesse vídeo vamos falar sobre supostas manipulações por parte da Globo, envolvendo jogos do Palmeiras, supostas manipulações de árbitros e manipulações que teriam prejudicado o Botafogo. Vamos começar pelo primeiro tópico que ele traz aí sobre a suposta manipulação por árbitro. Ele começa falando o seguinte: eu recebi uma gravação de um funcionário ligado à CBF. Foi validado e autenticado. Foi falado para mim por autoridades de confiança. Não foram jornalistas. Também esteve na mão da polícia. Esteve na mão de oficiais por 1 ano. E foi numa divisão inferior. É um jogo conhecido por nós. E aqui eu vou trazer uma análise do possível jogo onde isso aconteceu. Mas vamos avançar aqui no que ele traz de detalhe. E tem uma gravação de um juiz falando que ele estava triste de ter perdido dinheiro, porque o jogo que ele estava tentando manipular não tinha ido do jeito que ele estava tentando influenciar. Ele foi específico. Ele deu 1 minuto no relógio, deu um pênalti que não deveria e o atacante bateu o pênalti na trave. Ele reclamou e disse que fez tudo o que foi possível. É de um sotaque carioca. Isso nos permite identificar qual árbitro é, o momento do jogo que ele fala, o jogo, o evento, e que ele tentou de tudo, mas não conseguiu achar outro pênalti. Eu fiz uma análise aqui dos possíveis jogos, tá? E antes de revelar os detalhes, é importante dizer o seguinte: nada foi provado ainda. Então, a gente tem que tomar muito cuidado ao acusar árbitros, times, porque só vai ser fato, quando isso for julgado, apurado e seguir em todas as instâncias no devido processo jurídico, tá? Mas vamos fazer a análise aqui de acordo com o que ele traz e cruzando com informações públicas, quais seriam os possíveis jogos. Bom, um primeiro possível jogo seria em 23 de julho, Guarani 1-0 contra o Atlético Goianiense. O jogador do Guarani bateu, o goleiro fez a defesa e no rebote a bola acertou o travessão. O árbitro seria o Leandro Pedro Voaden, do Rio Grande do Sul. Um outro possível jogo seria Mirassol contra o Juventude em 22 de agosto de 2023. O jogador do Mirassol acertou na trave a cobrança de pênalti nos acréscimos da partida. Nesse caso, o árbitro era o Denis da Silva Ribeiro Serafim, do estado de Alagoas. E por fim, outro possível jogo, claro, podem ter sido outros, podem ter sido um desses aqui, Mirassol 4-1 contra o Atlético Goianiense em novembro do ano passado. O jogador do Atlético Goianiense acertou o travessão na cobrança aos 42 minutos do primeiro tempo. O árbitro seria, então, Marcelo de Lima Henrique, do Rio de Janeiro. O John Textor fala sobre um sotaque carioca. Não podemos afirmar que é o Marcelo de Lima Henrique, tá? Então, não acusem ninguém, não apontem dedo a ninguém. Espere o processo seguir e espere a acusação seguir, ser feita, a apuração acontecer, porque tem profissionais envolvidos aqui, tem muita gente, que eu acredito ser a maioria, que trabalha duro no dia a dia e que às vezes são acusadas de coisas horríveis, sem qualquer prova, sem qualquer base. Mas, de acordo com o que o John Textor alega ter, e ele fala sobre um suposto sotaque carioca, será que seria nesse jogo aqui? Será que é algum dos outros dois? Não sabemos, vamos aguardar os próximos capítulos. Vamos para outro tópico também. Ele também comenta sobre a suposta manipulação de Palmeiras contra o Fortaleza. O que me preocupou na hora é que as pessoas costumam falar sobre corrupção e colocam jogadores no meio o tempo todo, porque é mais fácil. Alguém foi pago por um cartão amarelo, não é nem ilegal. As pessoas descobrem e pedem desculpas. Ou seja, é como se ele estivesse dizendo aqui que há uma certa leniência, né? Na época daquela gravação, eu estava nas mãos do governo. Tinha um relatório de manipulação de resultados. Isso também tinha sido produzido. Acredito que foi enviado e já fornecemos evidências disso para o tribunal. O relatório da manipulação de resultados é relacionado a um jogo no fim de 2022. Era um jogo do Palmeiras. Aparentemente, o Palmeiras não estava envolvido. Outro tópico também dá conta sobre uma suposta manipulação
contra o Botafogo. Tenho provas de manipulação de resultados e agora analisamos anos anteriores do Botafogo estar envolvido. Os piadistas pelo mundo falam que estamos chorando. Eu pareço estar chorando? Não, não estou chorando. Estou fazendo o meu melhor para ajudar. O John Textor alega que tem uma empresa que fez uma espécie de investigação e auditoria e que essa empresa seria contratada inclusive por casas de apostas, empresas do ramo, para evitar que elas sofram algum tipo de prejuízo por manipulação de resultado. Então, é uma espécie de auditoria para indicar quando há algum tipo de manipulação. Ele segue falando, casas de aposta perdem dinheiro com manipulação de resultados. Eles não podem consertar isso, então não querem perder dinheiro. Eu poderia suspeitar que existem empresas assim porque eles querem mandar nas odds, nas cotações, para ajustar o risco em um jogo específico, tá? Há quem tenha uma opinião contrária, tá, pessoal? Há quem tenha que, na verdade, essas, né, que supostamente essas manipulações seriam para beneficiar casas de aposta, entendeu? Então, assim, precisamos de prova para entender, né? Um time com uma manipulação consistente, não estou falando especificamente do Palmeiras, mas falando do conceito. Se tem um time que tem muita atividade, muita coisa estranha, atividades de apostas, a manipulação acontece e esses caras sabem. Ou seja, a empresa que ele diz que faz essa auditoria. É isso que nossas provas mostram. Muitos torcedores têm uma boa ideia do que eles viram acontecendo dentro de campo. Nós temos uma boa ideia do que aconteceu fora do campo. E o meu trabalho é aprender com esses acontecimentos e estar atento a eles para defender essa instituição. Foi como descobrimos sobre a manipulação de resultados em 2021, 2022 e 2023. Eu não fiz tudo isso para cobrir o fato de que o Adrielson recebeu um cartão vermelho altamente inapropriado, que até as autoridades viram e disseram altamente inapropriado o cartão vermelho. Alterou o jogo e mudou o campeonato. Ele também traz aqui uma suposta manipulação por parte da Globo. Se você não está tentando manipular minhas palavras, então por que misturam isso num artigo sobre vários outros assuntos que eu não estou falando? Alega o John Textor. Eu nunca disse que tenho gravação de árbitro envolvendo manipulação de resultados nos jogos da Série A ou relacionado com o Botafogo na Série A ou na Série B. Isso nunca foi dito. Ou seja, qual que é a bronca dele aqui? Quando saiu na imprensa, ele alega que foi manipulado, que o jornal o Globo teria ali manipulado para dar a entender que ele estava tentando provar algo ali diretamente sobre o Botafogo. E o que o Textor tenta dizer é que é algo maior, que não necessariamente envolve jogadores, mas sim suposta organização envolvendo juízes, árbitros e outras entidades, né? Então ele diz que nunca disse que tem gravação de árbitro envolvendo manipulação de resultado nos jogos na Série A ou relacionado com o Botafogo na Série A ou B. Ele diz que isso nunca foi dito. Então, a falta de comunicação direta que acontece por aqui pela maior corporação de mídia. Não vou alegar qual é a agenda deles. Estou aprendendo por aqui. Bom, pessoal, esses são os detalhes que temos por enquanto. Quando houverem novos detalhes, novas informações, vamos trazer aqui no canal. Então, assim, o objetivo aqui é trazer as informações que já estão públicas, que já estão publicadas, para que você tome a sua decisão do que você acha certo, do que você acha errado. E aí? O que você acha que aconteceu? Coloque aí nos comentários e não deixe de ver o vídeo que eu fiz aqui sobre a 777 e o problema financeiro que ela enfrenta lá fora, que pode prejudicar e talvez até mesmo quebrar a SAF do Vasco. Forte abraço e não deixe de conferir o canal.